Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão com o Paulo César Matias. A palestra de hoje é em base ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar do capítulo Amai os vossos inimigos. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre o amor aos inimigos. Pois é, não é estranho, né? Amar os inimigos, né? Mas vamos tentar compreender um pouquinho melhor para a gente entender por que desse ensinamento de Jesus, tá? Nós sabemos que o amor, ele tem que algo que nós temos dentro de nós, só que precisamos compreender este amor que vai eclodindo, está em germe, vai germinando, vai crescendo dentro de nós. E aí eu pergunto, né, por que esse amor? Porque muitas vezes nós não amamos a outras pessoas. O que faz com que a gente não se sinta bem ao lado de outra pessoa que nos faz mal, que não nos quer bem, tá? Então, buscando compreender isto, se Deus é amor, e se nós somos filhos desse Pai maior, nós também somos criaturas feitas para amar, concorda? Aí eu pergunto para vocês, qual que é os nossos maiores inimigos? Quem são os nossos inimigos? Você poderá dizer aquele que faz mal? Aquele que nos prejudica? Seria esse os inimigos? Nós mesmos. Nós mesmos. Boa. Vamos dizer assim, que nós, o maior inimigo nosso é a nossa ignorância. É o nosso falta de conhecimento. É a nossa falta de compreender melhor o amor. Vamos entender assim. Aí nós vamos compreender que nós, na realidade, fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento da causa. Passamos por várias experiências e cada experiência que nós passamos, nós adquirimos cada vez mais a compreensão. Só que temos o seguinte: eu preciso desenvolver esta minha inteligência para que eu possa utilizá-la para o meu bem. E todo mundo faz isso. Nós usamos a cada experiência a nossa inteligência. Aí você poderá dizer que algumas pessoas são mais inteligentes que outras. Será? Não. Se Deus criou todo mundo iguais e Ele é justo, então tem alguma coisa que a gente precisa entender disso aí. É que na realidade todos nós fomos criados num certo momento e aí estamos tendo, né, várias experiências através das nossas existências. Ou seja, nós não fomos criados somente para uma existência, porque seria injustiça do Pai para conosco, para que a gente pudesse nascer e depois já deixar o corpo físico, sem ao menos ter, às vezes, conquistas que a gente almeja de aprender, de entender. E aí perguntaríamos também aquelas pessoas que nascem com problemas físicos, outras que nascem em famílias que não têm bens materiais, outras que nascem mais pobres. Então cada um nasce num determinado local, cada um tem uma experiência diferente do outro. Se eu entender que cada um de nós estamos tendo experiências, eu vou entender que a finalidade nossa é realmente desenvolver esse amor que existe dentro de nós. Então, uma das coisas que acontece conosco é que, no princípio, nós somente vemos aquilo que nos interessa. Imaginemos que nós, brutos, ignorantes ainda, o amor nosso ainda não está
aquele amor de entendimento, de compreensão, mas é o amor somente no sentido de buscar a nossa sobrevivência e ser feliz do jeito que dá. Na nossa ignorância, no princípio, só víamos o mundo que nós estávamos vivendo, aquele momento. E isso acontece até hoje. Você nasce, você lembra do passado? Não. Mas você sabe que você traz alguma coisa diferente daquele que convive com você na sua casa. Por que essa diferença? Deus fez o outro diferente? Não. Então, cada um de nós é diferente um do outro, segundo o que entendeu, o que buscou vivenciar, segundo as suas dores, segundo suas felicidades, segundo o que ele buscou compreender. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o amor. Quer dizer que nós, na realidade, quando estamos aqui encarnados, nós não lembramos do passado, nós estamos aqui buscando compreender o porquê das coisas. Quando nós somos assim, jovens, começa a descobrir, a gente faz aquelas perguntas de onde vim, para onde eu vou, por que acontece isso. Algumas pessoas ficam somente na ideia daquilo que ele está vivenciando no momento, tá? Buscando somente compreender aquilo que ele pode adquirir de bem, de bom, de prazer, e o que faz ele feliz. Natural. Se você está num corpo físico, você não lembra o passado. Você renasce aqui e você começa a ter sensações, sentimentos. Tem algumas coisas que você tenta compreender, mas você não quer passar fome, necessidade, não quer passar isso. É um instinto de sobrevivência natural nossa. Então, isso ainda é muito forte dentro de nós, porque nós ainda estamos num planeta de aprendizado, que falam de provas e expiações. Se estamos num planeta de aprendizado ainda, se nós ainda estamos compreendendo, então nós também estamos desenvolvendo esse amor. Porque ainda não compreendemos como desenvolvê-lo. Então, o que faz com que nós fiquemos presos a isto? É porque nós fechamos para nós mesmos e criamos a identidade nossa segundo aquilo que a gente necessita, que a gente quer, que a gente pensa, que a gente gosta. E ali a gente se defende de qualquer pessoa que queira prejudicar-nos. Se a pessoa vem nos agredir, dói. Se a pessoa vem falar alguma coisa que não nos agrada, parece que dói também. A gente não gosta que as pessoas nos façam mal. E aí fica aquela ideia que o outro é meu inimigo porque ele não me deseja o bem. Essa é a ideia. Mas aí esse pensamento está ligado ao que dentro de mim? Tem que ter alguma coisa que me liga a isso, que me faça sentir dessa maneira. É como se eu não conseguisse enxergar um pouco mais além. Eu vejo somente aquilo que me interessa, aquilo que eu quero, que eu gosto. O que se chama isso? A gente chama de egoísmo e de orgulho. Então, os espíritos falam para nós que a maior chaga nossa é o orgulho e o egoísmo. Tá? No caso do egoísmo, é o ego, eu. Tudo para mim, somente eu. No orgulho, é aquele ser pomposo, que se acha melhor que os outros, que não admite que ninguém seja melhor que ele. Então, aí mora a dificuldade nossa de compreender como devemos lutar, conosco mesmo. Então, nós reencarnamos, passamos por experiências, e nessa experiência a gente vê aquelas pessoas que a gente simpatiza mais, percebe outras pessoas que não são tão simpatizantes, não estão na mesma sintonia, o mesmo pensamento que nós. E nós vamos escolhendo. Esse eu gosto, esse eu não gosto, esse me faz bem, porque ele me dando alguma coisa em troca. Eu faço por ele, ele faz por mim. E ótimo, porque isso me faz bem. A ideia é essa.
eu buscar sempre os privilégios para mim, desde que a pessoa não venha me fazer nenhuma maldade ou coisa ruim. Tá, tudo bem. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Quer dizer que eu tenho como inimigo algo que eu penso que é o outro, mas na realidade não é o outro. Na realidade, o meu inimigo é a minha ignorância de não compreender o que eu sou, como eu sou e como eu penso. Porque eu me fecho no meu mundo nas ideias daquilo que eu acho certo. Só que você poderia perguntar, mas Paulo, por que isso? Por que existe isso? Porque o ser humano, ele precisa passar por vários processos para começar a despertar alguns sentimentos mais nobres, vamos colocar assim. Porque, a princípio, nós temos sensações, desejos, vontades, que nos proporciona o corpo físico. E isso nos traz alegria, nos traz satisfação e que nos faz sentirmos bem. Porque aqui estamos e necessitamos cuidar do nosso corpo, necessitamos estar bem conosco mesmo. Essa ideia faz com que eu olhe para o meu próximo como alguém que pode me prejudicar, como alguém que talvez não entenda aquilo que eu estou passando, e eu me fecho. Quando eu me fecho, eu não consigo entender que o outro também é igual a mim, que o outro também tem desejos e vontades como eu tenho. E ele também deve pensar a mesma coisa de mim. Quando eu começo a entender o que Jesus fala de eu colocar-me no lugar do próximo, eu vou começar a entender que o meu próximo é tanto quanto como eu, dentro do seu grau de entendimento. Quer dizer, ele entende de certas maneiras e eu entendo de outras maneiras, mas no fundo ainda temos aquele apego às coisas materiais. Então, estou num corpo físico, sinto tudo através dos meus 5 sentidos, percebo o mundo à minha volta através da minha consciência aqui, agora. Então, para mim, o que vale muitas vezes é aquilo que eu estou vivendo nesse momento. E para me compreender isso e melhorar isso, eu preciso começar a ter essas sensações modificadas. E como isso se procede? Como isso acontece? Acontece o seguinte: quando você recebe um carinho, quando você recebe um bem de alguém, quando alguém vai até você, você sente algo bom. Nossa, que bacana! Essa pessoa me ajuda tanto. E você, naquele momento, começa a sentir algo por ela, porque ela está te ajudando nas suas necessidades. É um sentimento que, no princípio, a gente pensa em troca, né? Ou seja, se ela fizer o bem, eu faço o bem. Se não fizer o bem, eu não faço o bem. Mas quando eu percebo que ela faz o bem sem querer nada de volta, aquilo mexe comigo. Porque eu começo a pensar, nossa, ela fez isso por mim, não pediu nada. E parece que eu senti dela algo diferente. Algo que mexeu comigo. Não é a mesma coisa daquela revolta, daquele ódio. Mas é um sentimento que bateu dentro de mim e fez eu sentir querido, amado. Me fez sentir diferente. É algo que agora brota dentro de mim por causa do outro. Porque o outro me ama. E por me amar, ele envia para mim sentimentos, energias, que me faz despertar dentro de mim energias, pensamentos, sensações, sentimentos que estão lá dentro. Só que eu ainda não havia percebido. Olha que interessante. Por isso que o amor ajuda a gente a crescer. Por quê? Quando eu começo a amar,
eu começo a doar alguma coisa para alguém. E essa pessoa que recebe isso, ela vai ser tocada lá no fundo e ela vai começar a ter sentimentos diferentes. Para isso, eu preciso quebrar o quê? O meu orgulho e o meu egoísmo. Enquanto eu ainda estiver naquela ideia de que eu sou mais, ninguém é mais que eu não consigo trazer até a mim essa sensação. Porque fica difícil alguém chegar para você e ficar orando para você, se você fica com seu pensamento em revolta, seu pensamento fica somente naquilo que você deseja. Como que você vai conseguir tocar o coração dessa criatura? É difícil, mas não é impossível, porque ele vai chegar de alguma maneira. E muitas vezes ele chega como? Através de atitudes. Porque você faz algo por alguém, esse algo que a pessoa não esperava que você fizesse, vai fazer com que ela comece a refletir, a pensar um pouco no que o outro está fazendo. Então, o meu maior inimigo é a minha ignorância, a minha falta de compreensão de mim mesmo, para que eu possa entender o amor. Eu tenho que lutar com isso. Eu tenho que buscar entender por que eu sinto isso. E fica difícil para muitas pessoas entender, porque muitas vezes, como eu falei, aquela trave que Jesus nos fala, que a gente vê os defeitos dos outros, mas não vê os nossos, porque não aceita, porque somos orgulhosos, não nos dá a condição de podermos mudar. Mas, na sabedoria do Pai, Ele nos dá a bendita dor que nos ensina a mudar de opiniões, de atitudes. Mas como assim, Paulo? Às vezes você está fazendo certas coisas para o seu próximo que não são agradáveis, não são boas, tá? Você vai e prejudica, rouba, fala mal, você vai, critica, você vibra energias. Eu falei que quando você pensa algo e você gosta da pessoa, ela recebe aquilo. Mas da mesma maneira inversa também acontece. Peraí, então vamos entender direito o que está acontecendo conosco. Quer dizer que se eu não conseguir sair desse meu modo de ser, a vida vai me impulsionar de alguma outra maneira para aprender? Sim, vai te impulsionar de uma outra maneira para você aprender. Com esse processo, o que acontece? É que você, quando está naquele pensamento, naquelas ideias, você também vai receber aquilo que você está plantando. Lembra que Jesus fala que a gente planta, a gente colhe? Eu só planto pensamentos não bons, se eu planto ideias de revolta, de raiva, de vingança, o que eu estou gerando dentro de mim é uma perturbação mental. Eu fico envolvido com uma energia ruim que vai fazer com que eu também me sinta ruim. Eu não vou me sentir bem. Porque eu nunca vou estar satisfeito, eu não vou encontrar paz, nem sossego na minha vida. Porque eu vou estar desequilibrado, pensando na revolta, no ódio, na vingança por aquele que me fez mal. E isso não é bom. E muitas vezes, espíritos amigos vão tentar nos ajudar sempre. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E isso acontece quando vem a dor. E a gente começa a perguntar por que isso e por que da minha dor. Tentando buscar a resposta daquilo que nós estamos fazendo. É difícil, porque a vida parece que nos faz ficarmos iludidos. Verdade. Você levanta de manhã, você tem os seus propósitos, seu trabalho, seu serviço.
você tem tudo aquilo para que você possa se manter no seu dia a dia, na semana, conquistar, ter um lar, ter o que comer, ter isso. É natural. Eu estou num corpo físico, eu preciso disso. A questão está, até que ponto, até que coisa eu deixo me envolver de tal maneira que isso é mais valioso do que o próximo. Porque às vezes é tão forte dentro de mim que eu não aceito que o meu próximo venha a falar algo que eu esteja fazendo, ou que eu tenha, ou que ele deseja, porque eu começo a fixar a minha mente naquilo que eu quero. Então eu fecho o meu propósito, meus pensamentos, somente nos meus objetivos aqui, agora. Então não importa o outro, eu tenho que conquistar. Se para isso eu precisar fazer alguma coisa para ganhar, tirar proveito, eu faço. Só que nisso eu estou prejudicando o meu próximo. Só que o meu próximo, ele também é igual a mim. E ele também pode estar pensando do mesmo jeito. Aí o que acontece? Cria-se um desafeto. O outro não gosta porque você está tirando proveito dele, querendo passar a perna nele, e ele percebe isso. Ou até mesmo você engana ele e tira a vida dele. É só eliminar, né? Só eliminar a pessoa, torna a matéria, eu vou tirar o proveito, eu vou ficar de boa, agora eu vou assumir tudo que ele tinha, vou pegar tudo. Esquece que não é assim, porque a vida continua. Quer dizer, aquela pessoa que foi enganada, que foi trapaceada, que se deixou o seu corpo físico, ela vai sentir dentro dela raiva, ódio. Por quê? Alguém tirou o que eu tinha. E por aquela pessoa estar com a consciência ligada à outra, pelo fato, pelo ato que ela fez, ela vai atrair a outra pessoa. E vai lá a obsessão. Ou seja, aquele que deixou o seu corpo físico irá cobrar aquele encarnado. Aí existe a briga. Aí você vai falar assim, mas, pô, ele está fora do corpo, como que ele vai me prejudicar? Ora, eu não falei para você que você sente, que você percebe as vibrações, seja ela de amor ou de ódio. Então, se ele se aproxima, ele vai começar a inflar, jogar na sua cabeça pensamentos que não vão ser bons para você. Você vai ficar perturbado. E aquilo não é bom. E você vai criar essa desavença, que ao deixar o corpo físico, poderão se encontrar novamente. A questão está, então, como sair disso? Porque se existe o ódio, se existe a vingança, por que existe? E como eu devo lidar com isso na minha vida? Olha, Jesus fala assim, a necessidade do escândalo, mas ai de que vem o escândalo. Às vezes nós aprendemos um com o outro exatamente nos momentos de atrito. Por que nos momentos de atrito nós aprendemos um com o outro? Porque o outro vem me agredir, cobrando de mim certas coisas, e eu, não aceitando, passo a brigar com ele também e sofro com isso. Tanto ele quanto eu. Chega um momento em que aquilo não se dá mais. Eu preciso entender melhor. Só que quando eu deixo o corpo físico e me encontro no plano espiritual, tá? Lá eu sou o espírito, a matéria que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, as posses, tudo ficou lá na terra. Eu não tenho mais. Mas também aonde eu fico vai depender do que eu estou pensando. Então, o local que eu vou, onde está o seu coração, lá está o seu tesouro. Se você é uma pessoa ruim,
provavelmente você vai estar com espíritos perversos, ruins. E você vai sofrer também lá. Ora, ninguém quer sofrer. Aqui na Terra você não queria sofrer porque você queria suas coisas. Você queria ter seu... dominar, você queria ter condições, prazeres e tudo mais. Naturais, que você estava aqui, nem passava na sua cabeça como que era lá no plano espiritual. Mas você deixou e foi para lá. Chegou lá e é pior, porque lá você não vai ter as coisas materiais, e vai ter espíritos com as mesmas tendências, com os mesmos pensamentos, coisas que não vão te fazer bem, e isso cansa, porque você sofre, você passa a conviver com aquilo. Por mais que você tente ir até aquela pessoa que você aparentemente acha que é o seu inimigo, você está vibrando coisas ruins. Então, o que acontece conosco? Nós precisamos entender como isso funciona em mim. Se eu estou falando que o outro simplesmente foi uma forma de mostrar para mim que essa energia não é boa, porque ele transmite para mim e eu transmito para ele, já é uma forma de começar a buscar uma coisa melhor. Ou seja, nesse momento eu busco Deus. Pai, me ajuda. Eu não suporto mais. Está difícil. Mesmo aqui, no plano espiritual, nesse local que eu me encontro, as dores é muito grande. Eu quero ter novamente o quê? Um lar. Eu quero ter novamente o quê? Um aconchego, uma família, alguém que me ame. Eu quero ter alguém ao meu lado que eu possa me sentir bem, que eu possa confiar. Aí sim, quando eu começo a pensar dessa maneira, o que vai acontecer comigo? Eu já estou mudando aquele pensamento que eu estava de revolta, de ódio, eu já estou começando a modificá-lo. Automaticamente, eu mudando isso, eu estou mudando a minha vibração. E aí vem o auxílio e a ajuda. Opa, graças a Deus, chegou a ajuda. Mas aí eu pergunto, e agora, como é que fica? Recebi a ajuda, eu preciso entender o porquê. Quais os valores que eu estava dando quando estava encarnado? Vamos entender. Isso, no plano espiritual, tem valor? Por que eu reencarno? Para quê? Aí você vai começar a estudar. O que me levou a buscar esse caminho? Será que era prazer, vício ou alguma coisa assim? Será que eu tinha um interesse que era tão grande que eu não me importava com o outro? E isso me prejudicou? Tá, começa a pensar. Aí a pessoa começa a trabalhar com ela. Trabalhar o quê? A ignorância. A falta de compreensão e entendimento de si mesmo. Começa a buscar compreender melhor as suas próprias atitudes. E ela se arrepende disso. E aí vem o quê? Deus nos dá sempre uma nova oportunidade. Deus nos perdoa. Olha que bacana. Para que eu possa me libertar, eu também tenho que perdoar. E aí a gente entra no perdão. Uma coisa puxa a outra. Enquanto eu estiver fixado somente nas coisas materiais, se eu deixar o meu corpo físico encontrar no plano espiritual e eu continuar com esses pensamentos, eu vou continuar sempre tentando fugir da minha essência. Porque muitos espíritos maldosos, ruins, eles dizem, ah não, já vem você falar de amor, já vem você falar de perdão. Eu não quero porque eu sou revoltado, porque fez isso. Ele merece sofrer, ele merece pagar por aquilo que ele fez. Afinal de contas, ele me fez mal e tudo mais. Mas, mal sabe ele que ele também já deve ter feito mal também. Por quê? Porque todos nós estamos aprendendo. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos passando por experiências diferentes. E aí o que acontece? Nós sofremos e fazemos os outros sofrer. O meu sofrimento, muitas vezes, que eu penso que é o maior de todos, e me revolta porque o outro fez para comigo,
não é maior do que aquele que eu estou fazendo. É meio complicado, Paulo, você fala, não, vamos estudar um pouco. Eu, na minha ignorância, não compreendo, acabo seguindo a porta larga, porque a porta larga é a porta dos prazeres. Faço o que eu quiser, eu apronto o que eu quiser. Muito gostoso. Você pode tudo. Mas como diz Paulo, nem tudo convém. Né? Mas você vai e faz, se abusa. Peraí. Vamos parar um pouquinho. Se eu abusar de comer demais, vai me fazer mal? Vai. Então, existem leis que regem tanto o corpo físico como a parte moral. Como assim? Quando você não dorme, deixa de dormir, seu corpo sente ruim. Você precisa descansar. Ou se você ficar trabalhando direto, também vai fazer mal. Então existe alguma coisa que eu tenho que fazer para poder manter meu corpo saudável. Na parte moral, funciona do mesmo jeito, gente. Quando eu começo a ter pensamentos de revolta, ódio, vingança, eu gero pensamentos que vão afetar o meu corpo físico. Como assim? Fica com raiva, dói aqui o estômago, corrói aquilo lá. Você entra naquela energia. Aquilo faz com que o seu organismo físico solta certas energias, certas coisas próprias do organismo, como proteção, como algo que perturba você, que vai gerar uma doença. Então, a doença, ela pode ser física, gerada por mim, por ódio de alguém, por não compreender o amor. Porque tudo que é ruim, a gente se sente mal. Se o outro faz algo conosco e começa a falar e a gente sente aquela energia, quanto mais eu fazendo comigo mesmo. Eu preciso entender que isso eu não posso fazer comigo. Porque se eu estiver fazendo comigo mesmo, quem vai sofrer as consequências sou eu. Nossa, veja que legal. Se eu começar a entender que tudo aquilo que eu gero dentro de mim pode ser bom ou pode ser ruim, eu preciso somente trabalhar com isto que é bom. Porque Jesus fala, ame. Jesus fala, faça o bem ao próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Busque perdoar. A gente está sabendo que tem que fazer isso, mas muitas vezes é difícil porque a gente não entende por que tem que fazer. Falar que amar, ame seu próximo. Legal. Vou amar meu próximo vira as costas para ele, ele vem me dar uma facada nas costas. Não é assim. Quando Jesus fala amar o seu próximo, é você entender. Você sabe que ele é falso. Você sabe que ele pode te prejudicar, porque ele está num estágio de entendimento dele. Talvez não seja o seu estágio. Você possa compreender melhor do que ele, mas ele não te compreende ainda. Porque você buscou. Por isso que eu falei no começo, somos todos diferentes. Porque temos experiências diferentes. Sofremos, aprendemos, mudamos e não queremos sofrer mais. Se não queremos sofrer mais, a gente guarda aquilo. Não perde, gente. Toda a sua conquista, tudo aquilo que você já aprendeu, você não vai perder jamais. Ela vai estar lá no seu inconsciente, está dentro de você. Por isso, alguém ser um pouco bom naquilo, o outro ser bom naquilo, o outro ter mais amor e o outro ter menos amor. Somos diferentes. Cada um dentro do estágio que está aprendendo. Aí fica claro para nós entender esse amor, como eu amar o meu inimigo. Quer dizer, se eu não amá-lo, eu vou vibrar uma vibração ruim. Quem vai estar sendo prejudicado sou eu. Quer dizer, eu não preciso ficar odiando ele, nem desejando o mal, porque o primeiro a ser beneficiado quem é? Sou eu. E o pensamento cria. E nós somos co-criadores. Filhos do Pai Maior, aprendendo a amar. Olha que bacana isso.
Quer dizer que nós estamos aqui, passando por essas experiências nossas, aprendendo a compreender esse amor que está em germe, crescendo dentro de nós. À medida, então, que eu falei para você, eu passo a compreender. Intelectualmente, vou lá, estudo, entendo o quê? Não posso levar nada além daquilo que eu sinto. Eu, no plano espiritual, eu uso a minha inteligência e faço criações mentais. Eu posso criar coisas materiais, mas através da mente, lá no plano espiritual. Se eu não sei lidar com os meus pensamentos, eu vou estar criando coisas feias. E se eu deixar o corpo físico, eu vou criar coisas horríveis. E aí isso vai me prejudicar. Eu não posso. O Pai é perfeito, Ele quer que eu ame. Então, Ele me direciona. Ele colocou as leis dele de amor. E quando eu começo a amar o meu semelhante, muda alguma coisa dentro de mim, porque eu não dou abertura para coisas ruins. Olha que fantástico. Eu preciso compreender, então. Primeiro passo que Jesus fala, ame, perdoe, porque isso é melhor. Aí eu vou começando agora, que nós temos a tecnologia, o entendimento das energias e tudo mais. Naquela época Jesus não ia poder falar sobre isso. Com certeza não. Mas ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, siga-me, meu fardo é leve. Porque eu sou o amor, eu quero que vocês amem. E hoje, nós podemos dizer sobre isso. E entender que o amor nada mais é que algo que está dentro de nós, que faz movimentar energias que nos traz paz, saúde, felicidade, que não é desse mundo, como Jesus fala. Mas que aprendemos aqui nesse mundo e precisamos estar aqui. Passar por aqui faz parte do nosso aprendizado. Sim, Paulo, mas não poderia ficar lá no plano espiritual mesmo? Não seria uma boa eu ficar por lá? Ficava lá estudando lá, aprendendo lá. Não é assim. Lá você tem segundo as suas vibrações, segundo os seus pensamentos, segundo as suas ideias. Você é atraído pelos seus desejos e vontades lá também no plano espiritual, da mesma forma que sente aqui. E lá você pode ser auxiliado. Ótimo. Você mudou, se arrependeu e foi ajudado. Beleza? Você vai entender o que fez com que você caminhasse nesse caminho de porta larga, nesse caminho que não é o caminho que vai trazer a verdadeira felicidade. Aí você vai estudar. Você tem lá alguém, um amigo, um professor, um mentor, alguém mais adiantado espiritualmente, que já tem uma compreensão maior, que vai estar te orientando. Só que você lá vai poder fazer excursões para a Terra para compreender aquilo que você não compreendia. Então, o que eu estou fazendo lá? Estou estudando. Mas todo estudo precisa-se da prática. O mérito está em nós. E aí, como é que eu faço para poder ter esse mérito? Reencarnando. Voltando. Quando eu volto, eu falei para você, puxa vida, não lembro de nada. Mas eu trago dentro de mim alguma coisa que me diz que aquilo eu não posso fazer. Não, de jeito nenhum. Se eu for por esse caminho, eu vou me viciar no vício das drogas, da bebida, isso. Por quê? Porque ele sabe, porque já caminhou por aquele caminho. Eu preciso, eu sinto que eu tenho que ajudar essa pessoa aqui. Eu não sei porquê, mas eu tenho que ajudar ela. Por que tem que ajudar? Porque ela sabe, como espírito, que ela prejudicou aquele espírito. E ela sente isso. E ela sente no coração, tem que ajudá-la. Tem que buscar orientá-la, colocá-la no caminho. Aí eu sinto dentro de mim algo que eu tenho que fazer alguma coisa de boa, porque eu sinto necessidade de ajudar o próximo. Ora, por que será? Porque você compreendeu que você prejudicava muitas pessoas antes.
E aquilo te martirizou, aquilo te fez mal, aquilo pareceu te cobrar. Você aprendeu lá e você traz aqui. E aí cumpre a você fazer a sua parte. Seja na família, seja com amigos, seja com você mesmo. Eu estou aqui aprendendo a saber lidar com as pessoas do meu convívio para entender o amor e entender que eu devo amar a todos, sem distinção. Então, Jesus está correto quando diz amar os vossos inimigos. Porque somente amando-os é que eu vou receber amor. Olha que bacana. Quanto é bom o quanto é bom a gente amar. Quem é amado sabe disso que eu estou falando. Quem tem um aconchego de uma pessoa e você pode contar com ela, sabe o quanto é gostoso ser amado. E amar, se dedicar, faz bem. Você não se sente nervoso, você não se sente agitado, você está numa sintonia diferente, você recebe ajuda porque você está naquela sintonia de amor. Lembra que eu falei para vocês, se eu estou nervoso, ou com ódio, ou com raiva, eu não consigo ouvir ninguém, nem ver ninguém. Porque a minha mente está presa somente naquilo que eu quero fazer, que é a minha revolta, meu ódio. E a pessoa tenta falar para mim, não faça isso, eu não quero saber, não quero ouvir. Eu fecho. Agora, quando eu modifico, eu abro. Aí muda, porque eu recebo. Então, o que eu dou, eu recebo. É dando, se recebe. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou ódio, vingança, raiva, energias ruins, pensamentos ruins, eu vou receber isso de volta, para mim. Aí sim, eu vou começar a compreender. Tanto aqui, aquilo que Jesus fala, né? Reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estás a caminho com eles. Por quê? Porque ao deixar o seu corpo físico, se você não assim o fez, poderá reencontrá-lo lá no plano espiritual, ou ele vir te cobrar. Né? Ao ir fazer sua oferenda, primeiro reconcilia-te. Ele fala de uma forma para que a gente possa entender que para mim poder estar falando com Deus, sentindo Deus, eu tenho que estar puro de coração. Eu tenho que estar bem. E entender que isso vai me melhorar. Isso vai me fazer o bem. Então, busquemos no nosso dia a dia trabalhar conosco mesmo. Faça a sua parte. Busque entender por que aquela raiva daquela pessoa. Por que aquele sentimento brota em você de vez em quando e você não sabe por quê? Será que é algo que você ainda precisa trabalhar em você? Porque você só se sente mal quando você tem alguma coisa para trabalhar com você. Se a pessoa aponta para você, você, por exemplo, vou colocar que você é muito tímido. Mas você não é tímido, você é falador. Você se sente mal? Não, não se sente ofendido. Eu estou dando um exemplo. Se alguém falar para você, você é isso, e você se sente ofendido, você tem que analisar. Por que me senti ofendido nisso? É algo que eu não estou querendo ver, que eu não estou conseguindo enxergar? É algo que eu preciso trabalhar dentro de mim para me melhorar? Por que eu não aceitei ou por que aquilo me fez mal? Talvez eu guardei dentro de mim, sei lá, se não foi nessa vida, foi em outra. Talvez algo que alguém me fez tão ruim que hoje eu guardo, porque nós temos o instinto dentro de nós de defesa. Um trauma, por exemplo, no passado, ou um trauma nessa existência, quando você era pequena. Você foi abusado, sei lá, uma coisa parecida. Você criou um trauma.
aquilo foi terrível para você. Só que o que vai acontecer? Nós, inconscientemente, julgamos para não lembrarmos. Isso é natural em nós, tá, gente? Porque enquanto nós não soubermos lidar com a situação, a gente joga lá para o inconsciente, mas a gente cria uma autodefesa, porque a gente não aceita aquela maldade que foi feita e a gente tem medo, deixa de longe, não entende como trabalhar com aquilo. Por isso que a gente procura um psicólogo, um psiquiatra, tentar estudar o porquê está gerando aquilo dentro de nós, para que a gente possa mudar. Então dá para entender isso. Eu trabalho comigo e começo a entender, quando eu começo a estudar, aí abre a minha mente, aí eu falo assim, agora você já pode ver. Aí aparece aquela pessoa que você não gosta, sabe? Aparece na sua frente. Aí você encara ela com raiva, porque você já não eram amigos, né? Aí você tem que falar assim, e agora, o que eu faço? Eu não posso ficar odiando ela. Mas eu posso pedir perdão. Mas ela não vai me perdoar. Pouco me importa. Eu vou me perdoar, porque eu vou pedir perdão para ela e ela vai seguir o caminho. Eu vou quebrar aquela corrente, aquele elo que eu ligo com uma pessoa. Porque enquanto eu mando energias de revolta, de ódio para ela, ela volta com o mesmo para mim. Se eu perdoo, cortei. Ela segue. Por mais que ela tente me afetar, falando coisas, aquilo chega, eu sinto, mas eu repito. Sai fora. E eu me sinto bem. Ela não vai encontrar coisas para me prejudicar. Então, quando eu amo realmente, eu consigo me libertar. Por isso que o amor liberta. Por isso que o perdão nos livra dos males. Por isso, amar a todas as pessoas. Por isso, Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque eu tenho que saber me amar para poder amar o próximo. E a Deus porque é o Criador. Tudo bem? Então, agradeço a todos. Deus nosso Pai nos ampare, nos ilumine, nos ajude. Graças a Deus. Obrigado. Paulo, obrigada. Te convido a tomar um passe. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima segunda-feira.